Marcelo, conta pra gente o que você sentiu, um balanço geral da votação ontem. Eu acho que o mais interessante dessa experiência foi exatamente como o governo chegou a ter um momento de um ápice de otimismo, que foi no sábado de manhã, quando eu cheguei lá. Domingo, sábado à noite, os governistas já dormiram um pouco mais pessimistas e desde cedo a gente sentia que eles tentavam vender um otimismo que talvez não existisse ali. O líder do governo na Câmara, o José Guimarães, ele realmente conseguiu convencer e parecia muito convencido de que o PT se aproximava aí dos 200 votos. Mas conforme a votação foi rolando, você percebia justamente nessas lideranças, não só nele, mas também no Florence e no Humberto Costa, que estava do lado de fora do plenário, porque ele é senador, a gente sentia esse desânimo. Mas como é que você sentia assim, a face deles, as coisas que eles falavam, o mapa de votação? Isso, a afeição acredito que mudava muito quando havia alguma traição, por exemplo, no caso do ex-ministro Alfredo Nascimento, eles demonstraram que aquilo ficou muito evidente, que eles não esperavam aquele voto. Um tempo depois eu conversei com o Guimarães e ele me explicou que a situação era o seguinte: na planilha do governo, o Nascimento ou era abstenção ou voto contrário ao impeachment. Quando o Nascimento decidiu apoiar o impedimento da presidente Dilma Rousseff, a surpresa foi de ambos os lados. O governo ficou, obviamente, os governistas, obviamente, ficaram muito chateados, mas os opositores também ficaram muito surpresos, porque não esperavam esse apoio, não. Fala um pouquinho mais de como é que você sentiu a oposição. Eles começaram no sábado como? Quando que você sentiu que eles ganharam confiança de saber que ia ter aprovação do processo? No início, logo que eu cheguei no sábado de manhã, eu percebia que havia uma tentativa de segurar aquele clima de já ganhou, sabe? Mas até mesmo porque era um dia depois daquela sexta-feira que supostamente com o PT usando Valdir Maranhão do PP como um troféu e sinalizando que tinha conseguido reconquistar alguns votos, fez com que os opositores ficassem um pouco cautelosos. Mas eu acho que com o passar das horas do sábado, eles já perceberam que parte dessas perdas, supostas perdas, não se convergiriam em voto no domingo. No final do sábado, acredito que eles já estavam muito mais otimistas que o governo, mas também evitavam o clima de já ganhou. Quando eles começaram a chegar no domingo, eu sentia que alguns estavam extremamente esperançosos. E todos diziam que os votos iriam ser na faixa dos 370 votos. Ou seja, essa simulação dos partidos de oposição estavam corretas, porque foram 367 votos a favor. Eu acho que eles conseguiram calcular bem, talvez o que o governo não tenha conseguido fazer, porque não tinha também como eles contabilizarem que iam ser tão poucas ausências, tão poucas abstenções e tantas traições. E como é que você sentiu o trabalho de corpo a corpo, tanto da oposição como das lideranças do governo naquela última hora? Assim, era coisa mesmo de pegar pelo braço, chamar o deputado no canto, falar. O que você sentiu lá O clima ali tudo acontecia muito no bastidor, no cafezinho, e também você via que as lideranças se reuniam muito nos seus gabinetes, entendeu? Então, nós da imprensa, obviamente, não tínhamos acesso a isso, mas a gente percebia que havia uma movimentação de tentar reverter os votos tanto de um lado quanto do outro. Acho que a primeira grande mudança no final de semana foi o caso do vice-presidente Michel Temer, que tinha vindo para São Paulo e decidiu voltar para lá no sábado de manhã, porque percebeu que a sexta-feira à noite tinha sido negativa para a oposição. Daí que acontece, no dia seguinte, no sábado à noite, foi a vez do Lula vir para São Paulo. Não estava previsto o retorno do presidente no domingo para Brasília. Então, muita gente suspeita que aconteceu a mesma coisa. Percebendo que o sábado tinha sido negativo para o governo, o Lula, no domingo de manhã, decidiu voltar para lá. Mas talvez não tenha tido tempo suficiente para reconquistar os votos que ele esperava.
ou para garantir que aqueles votos prometidos seriam realmente pelo arquivamento do impeachment da Dilma. Agora diz uma coisa, eu sei que você ficou mais na Câmara, mas senadores passaram por lá pelo menos para ver como é que estava o clima. Entre os senadores que você viu circulando lá na casa, e entre as lideranças de governo e oposição, o que eles estavam dizendo já ontem sobre a possibilidade de recorrer ao Supremo, de tentar barrar o processo ainda no Supremo, antes que chegue ao Senado, antes que haja uma decisão final do Senado? Esses rumores e essas conversas paralelas começaram a surgir mais para o final do domingo, né? Eles começaram a perceber que esse recurso no STF poderia ser um dos caminhos, uma das propostas que a presidente Dilma poderia oferecer, caso ela percebesse que realmente o afastamento é inevitável. Mas, em paralelo a isso, ganhou muita força também a questão de eles, ministros e aliados da presidente Dilma, estariam pensando e estariam propondo a ela para que pensassem em diminuir o tempo de mandato dela e propor novas eleições já para 2016. Uhum. E isso provavelmente poderia enfraquecer o Michel Temer. Uhum. Eu acho que essas duas possibilidades eles deixaram bem em aberto, mas falaram muito por cima. Ninguém entrou muito em detalhe, porque eu acho que todo mundo o governo ainda estava nessa ressaca moral de uma derrota que era esperada, acredito que eles já esperavam, mas que surpreendeu no sentido de como se desenhou essa derrota, porque foi na base de muita traição que realmente deixou muitos deles irritados. E o que você já sentiu lá de tendência para votação no Senado? Porque todo mundo já disse que se passasse na Câmara, muito dificilmente seria derrubado no Senado. Você sentiu realmente um clima de já ganhou, embalou o impeachment e o Senado é fato consumado também? Eu ouvi conversas ali no plenário, no cafezinho, ouvi conversas no avião voltando hoje para São Paulo também, de 2 PMDBistas, que indicaram que o primeiro round do Senado, que é quando a oposição precisa de maioria simples, a vitória já está decretada. Aquela da abertura do processo. Exatamente, né? a que determina a abertura do processo e que a presidente ficará afastada por até 180 dias. Já o segundo round, que é quando a oposição precisa de 2/3 dos 81 senadores, o cenário é um pouco mais complicado. Eles consideram que tem ali entre 47 e 48 senadores garantidos. E isso ainda está um pouco distante dos números que eles realmente precisam. Tem placares do impeachment de jornais, como do Estadão, que apontam que 44 senadores estão com certeza com oposição. E do lado do governo, eu vi algumas conversas também e percebi que eles estão contando com 22 votos no Senado garantidos. O problema para o governo, acho que é agora, a conseguir ponderar de quantos desses 22 realmente estão garantidos e não podem trair a Dilma e o PT, como foi feito na Câmara ontem. Só para encerrar, se você pudesse destacar uma frase que você ouviu de um governista que traduzisse o ânimo dos governistas e uma da oposição que traduzisse o ânimo da oposição, qual seria? Que traduzisse o ânimo? Naquele momento. Mas uma tradução para ontem. Isso. Ou para o... Para a situação em geral. Para a situação em geral? O José Guimarães, em um certo momento, ele me disse que o governo tinha, no mínimo, 180 votos. E ele dizia me apontando planilha, sabe? Acho que aquilo... para nós que somos jornalistas, a gente acaba acreditando que aquilo carrega um poder de informação muito grande, porque é uma coleta de dados. Então, a gente realmente tinha certeza que esse número poderia ser verdadeiro. E acredito que toda a imprensa tenha pensado da mesma maneira. Em relação à oposição, eu vou citar uma oposição que não era tão oposição, vou citar... uma conversa que eu tive com
o ex-ministro Mauro Lopes, ele afirmou, em dado momento, que ele estava ali com o Marcelo Castro, da pasta da Saúde, eles estavam comentando como eles divergiam entre si, sendo do mesmo partido, sobre como iam votar. E ele disse que ele era um homem de política, e ele era um homem do PMDB. Por isso, ele ia votar pelo afastamento da presidente, mas que ele fazia aquilo de coração partido, porque ele tinha acabado de realmente deixar o governo dela. Eu acho que isso me chamou muita